Pessoal, essa correção das atividades da segunda semana aí do volume 3 dos PETs. Pessoal, então vamos lá corrigir as atividades aí, né? A número 1. Observe a charge e responda. Papai, são dois meninos falando pro pai dele, né? Papai, lê aquele conto de fadas pra gente dormir. Aí ele, claro, todo brasileiro tem direito a moradia. E aí eles estão aí, né, morando, vivendo, me parece debaixo de um ponte de ônibus ou de uma ponte, não sei. Ou seja, não é uma moradia mesmo, né? Não é uma moradia adequada. Qual a relação entre a charge e o que foi estudado nessa semana? O que é o direito à moradia? Bom, gente, a charge ela traz uma sátira, ou seja, ela traz uma ironia, né, sobre a questão da moradia no Brasil. Ela expõe esse problema, né, ela mostra aí pessoas vivendo debaixo de uma ponte ou de um ponte de ônibus aí. Várias pessoas no nosso país vivem sob essas condições, não tem onde viver, não tem onde morar, não tem uma moradia adequada, né? Em muitos casos ocupam áreas de risco socioambiental, né? E por que tem essa sátira? Porque o direito à moradia ele é um direito constitucional, ou seja, ele é uma lei, né? A gente tem a nossa Constituição, né? São leis que que existem e devem ser cumpridas, né? E uma dessas leis é que toda pessoa tem um direito, né, de ter algum lugar para morar, ter algum lugar para se viver, né? E é dever, inclusive, do poder público garantir esse direito a todo mundo, a toda a sociedade, a todas as pessoas, né? Isso de fato não acontece, mas é um direito de todo mundo ter uma moradia para se viver. B. Você consegue perceber alguns dos problemas relacionados à charge em seu município? Quais? Aí eu pus resposta pessoal, gente, mas em se tratando de prazo, a gente pode perceber, né, que há várias pessoas que moram, né, ocupam lugares de risco socioambiental, lugares de declive, onde há deslizamento de terras, né, margens de córregos ou rios, né, e por aí vai. A gente pode observar isso na nossa cidade. Isso também é um grave problema, né, porque essas pessoas correm risco e deve ser solucionado pelo Estado, ou seja, quando eu falo Estado, é pelo poder público de modo geral, né, seja pelo prefeito, pela prefeitura, pelo governador ou pelo âmbito federal, pelo presidente, pelos deputados, tudo mais. Até porque, né, essas pessoas, como eu disse, estão correndo risco diariamente e elas não vivem nesse lugar porque elas querem vir, mas é porque elas são obrigadas, elas não têm condições de se viver em outros lugares, de ter uma moradia de qualidade onde não haja riscos para ela, né? E quem deve garantir essa moradia de qualidade onde não haja riscos? Justamente o poder público, né? Então deve ter a atuação dele para solucionar esse problema. C. Em sua opinião, como esses problemas podem ser resolvidos? A gente já falou um pouco disso na B, né? Com a atuação do Estado, né? A obrigação desse poder público resolver esse problema. Até constitucional, como a gente já falou, né? A gente tem arrecadação de impostos, a gente paga muito imposto. O Estado, o governo, o poder público em si, tem dinheiro, tem poder para construir moradias para que a sociedade tenha essas moradias de qualidade, né? Então eles têm condições de oferecer essas moradias de qualidade para a população. Basta eles terem a sensibilidade, né? Basta eles cumprirem com os deveres deles, né? Então é assim que se resolve esse tipo de problema. 2. Na sua localidade há equipamentos públicos nas ruas e praças, no transporte coletivo, nos edifícios voltados para as necessidades das pessoas com deficiência. Eles são suficientes? Por quê? Na nossa cidade, os equipamentos de acessibilidade que eles são muito poucos, ou inexistem, ou seja, ou não tem, né? Até porque a gente está falando de uma cidade histórica, uma cidade pequena e histórica. E quando ela surgiu, e a partir do momento que ela foi crescendo também, não tinha esse tipo de preocupação, né? Aquela questão de planejamento urbano, né? Não houve um planejamento urbano quando se deu o surgimento de prados,
e dentro do seu crescimento também não houve esse planejamento. Então falta isso aí, equipamentos, né, voltados para as pessoas que tenham necessidades especiais, né, necessidades aí de que tenha esses equipamentos. Então a nossa cidade tem muito pouco disso, né? Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que tem que ser repensada, né? Porque essas pessoas necessitam muito. Se a gente observa, por exemplo, as nossas ruas, vou dar só um exemplo, as nossas ruas elas não estão preparadas de forma alguma para receber um cadeirante. A pessoa que anda numa cadeira de roda, ela sofre muito nas nossas ruas para transitar nas nossas ruas. E a gente tem vários habitantes nossos que são usuários de uma cadeira de roda. E isso eu citei uma, né? Dificuldade e uma dependência, uma deficiência aí que tem nos equipamentos, mas tem vários outros, não são só as ruas, né? Tem vários outros, ok? Vamos continuar aí a correção então, pessoal. A número 3 aí. Conforme o IBGE, aglomerados subnormais são assentamentos regulares conhecidos por diversos nomes de acordo com a região, como cidades informais, favelas, aglomerados urbanos, por aí vai, né? Observe o mapa e responda seu caderno. Aí é um mapa, pessoas vivendo nesses aglomerados normais. É um mapa de 2010, do último recenseamento, ou seja, do último censo demográfico, que mostra aí, esses círculos em laranja aí, mostram onde estão eles. E quanto maior o ciclo, né, maior os aglomerados, maiores são as pessoas vivendo nesses aglomerados. Então vamos lá. Quais são as regiões metropolitanas onde a presença dos aglomerados subnormais é significativa? Explique. A gente pode observar que nas regiões metropolitanas, né, de São Paulo, obviamente, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e até Salvador, né, que tem um destaque para isso, né? E por que isso ocorre, né? Eu pedi para explicar aí. Por que isso ocorre? Isso ocorre devido à concentração populacional que há nessas áreas, né? Essas áreas concentram muitas pessoas, há uma população muito gigantesca, né, nessas áreas. Então, faz com que isso somado, obviamente, com a desigualdade social, né, porque é algo latente, e somado também à falta de atuação do poder público, faz com que haja esse número exorbitante aí de aglomerados subnormais, aí, como está falado, aí, que são as favelas e tudo mais. B. Do ponto de vista da distribuição dos aglomerados subnormais no espaço geográfico brasileiro, algo chamou a sua atenção? O que e por quê? Eu coloquei que sim, gente, porque algo chama a atenção da gente. Sim, eles se concentram nesses grandes centros, como a gente já falou. Isso ocorre justamente por causa da concentração populacional dessas áreas e da grande desigualdade social que existe nelas também. Isso é algo que chama atenção nesses mapas, na análise desse mapa, né? C. Em sua opinião, a falta de políticas públicas para o setor de habitação contribui para a existência dos aglomerados subnormais? Justifica? Pois com certeza sim. Nem por só que sim, com certeza sim. Por quê, gente? A falta de políticas públicas no setor de habitação, né? No setor de moradia, ou seja, setor público agir, né, nessa questão aí da moradia para todo mundo, faz com que várias pessoas fiquem sem ter onde morar. A partir do momento que a pessoa não tem onde morar, né, essa pessoa vai ocupar qualquer lugar, ela vai tentar viver em qualquer lugar, inclusive em áreas de risco socioambiental, que são essas áreas aí que são impróprias para se viverem, que são esses chamados aglomerados subnormais. Aí vai ser em morros declivosos, né, que é onde tem declive, deslizes de terra, margens de rio, margens de córregos e por aí vai, né? Então elas não têm onde viver, elas vão ocupar essas áreas, né? E se houver política pública de moradia, fazendo com que todas essas pessoas tenham moradia de qualidade, é óbvio que elas não vão ocupar essas áreas de risco socioambiental, até porque elas não vivem, elas não moram ali porque elas querem, elas vivem ali porque elas precisam, ok? 4. As grandes e médias cidades
geralmente são mais poluídas que as pequenas cidades e o meio rural. Por que isso acontece? Responde seu cara. Bom, isso é fácil e simples, né? Isso ocorre devido à concentração populacional que há nas grandes e médias cidades, né? Então tem muito mais pessoas, então a poluição vai ser muito maior, obviamente. E vai ter mais aparelhos urbanos, gente. Vai ter mais casas, mais ruas, mais carros. Então vai ter uma poluição muito maior nas grandes e médias cidades. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia. Questão 5. Sobre o lixo do seu município, pesquise ou converse com seus familiares. A. Onde o poder público descarta o lixo que sai da sua residência? Bom, gente, na nossa cidade, isso é até um privilégio nosso, né? Algo que a gente tem que dizer que a gente feliz, somos felizardos, né? Por citei isso. A gente tem a usina de reciclagem do nosso lixo, né? Que é ali, para quem não sabe, ali no Candezinho ali. E lá é feito um serviço de suma importância, né? Quem não visitou ainda pode uma hora visitar, né? As aulas presenciais voltando, eu sempre levo algumas turmas minhas lá de aluno, né? Porque é muito importante a gente conhecer o serviço que é feito, realizado ali. Então todo o lixo da nossa cidade ele vai para lá, para a usina de reciclagem do nosso lixo aí. B. Do ponto de vista da distribuição, errei aqui, gente. Tava lendo a outra B aqui. B dá 5. Vamos lá. Na sua cidade tem coleta seletiva? Se sim, relate o processo de coleta e destino final do reciclado. Não, infelizmente não há coleta seletiva, né? O nosso lixo não é separado, não há essa conscientização para a população, nem recipientes para que haja essa separação do lixo nas casas e nas ruas, né? Algo que ajudaria inclusive os funcionários da usina de reciclagem de lixo, se o lixo já chegasse lá para eles separados, né? Mas não há essa coleta seletiva, né? A separação desse lixo, inclusive, é realizada lá na usina de reciclagem pelos funcionários. Como eu já disse, desempenha um papel de extrema importância para nós, de muita importância, né? E o destino final dos lixos que podem ser reciclados são os lugares onde cada um desses eles vão para locais, né, onde cada um desses são reaproveitados. E aí, gente, sobre essa separação do lixo, sobre que é realizada lá na usina pelos funcionários, a gente até pede, né, para todo mundo lá, quando a gente vai visitar lá, os funcionários falam sobre isso, a conscientização da população na hora de descartar o lixo da gente. Por exemplo, vidro, garrafa de vidro ou vidro quebrado, uma coisa assim, tem que descartar de forma adequada. Por quê? Para não machucar, né, os funcionários lá na hora deles fazerem, deles realizarem essa separação. Então, quando for vidro, algo do tipo, tem que embalar num papelão, algo assim, escrever que é para que eles não machuquem, né? Algodão ou coisa do tipo é lixo hospitalar, então também não deve, seringa ou algo do tipo, não deve de forma alguma ser descartado no lixo doméstico, né? A gente pede isso aí, os funcionários e a gente, todo mundo deve se conscientizar, os funcionários pedem, todo mundo deve se conscientizar sobre isso aí, né? Que inclusive a gente, quando a gente vai lá na usina, eles contam casos, né, de funcionários que se feriram porque as pessoas não fizeram, né, esse descarte adequado do lixo delas, né? Então vamos ter consciência sobre isso aí, até porque o trabalho realizado lá é de suma importância para nós, né? Evita a poluição de lixo, faz com que haja separação do lixo, faz com que haja reciclagem do lixo, diminuindo esse lixo também. Então é de suma importância o trabalho realizado na usina de reciclagem. E não são todas cidades que são privilegiadas para terem uma usina como a nossa, ok? C. Qual a importância das atividades dos catadores de lixo? A gente falou um pouco sobre isso, né? Os coletores de lixo eles desempenham uma função de muita importância, porque eles promovem a separação do lixo, aumenta a reciclagem e diminui, consequentemente, a poluição que o lixo promove, né? Então, a partir do momento que os catadores, né, que os coletores de lixo
Eles pegam o lixo, eles estão realizando essa série aí de função, né? Além de, em várias cidades, principalmente nas cidades maiores, essa ser uma fonte de renda, né? Os coletores de lixo têm isso como uma fonte, um trabalho, obviamente, é a fonte de renda deles.